Bem, continuando sobre os livros do Antigo Testamento, nós vimos que há uma formação da Bíblia hebraica diferente da formação da nossa Bíblia. Na verdade, a Bíblia hebraica é composta apenas pelo que nós chamamos de Antigo Testamento, obviamente, porque os judeus não acreditam no Novo Testamento, sendo essa a divisão entre lei, profetas e escritos, ou escrituras, que também são chamados de lei, profetas e salmos, não porque a terceira parte tenha só o livro dos salmos, mas porque o livro dos salmos, que é o maior livro da Bíblia, está aqui. Então, muitas vezes os judeus chamam assim, lei, profetas e salmos. O próprio Senhor Jesus disse isso em Lucas, capítulo 24. Já na sequência de livros da Bíblia cristã, tanto católica e protestante tem uma pequena diferença, mas a Bíblia protestante, que é a nossa, o Antigo Testamento está dividido por quatro ou cinco partes, sendo essa divisão: Pentateuco, históricos, livros poéticos e proféticos. E os proféticos divididos em duas partes: profetas maiores e profetas menores. Então, esses nomes aqui são os livros de Moisés, o Pentateuco, e os nomes desses livros são nomes gregos. Mas o que é que nomes gregos estão fazendo na Bíblia hebraica? Se os livros foram escritos em hebraico. O próprio nome Pentateuco, que significa cinco rolos, uma referência aos cinco livros, que eram rolos, né, de couro, pergaminho, é um nome grego. E os cinco nomes dos livros são nomes gregos por conta da tradução da Bíblia hebraica para o grego, que é chamada de Septuaginta. Então isso aconteceu por volta do ano 200 antes de Cristo. E claro, houve várias traduções nessa perspectiva da Septuaginta. Mas a primeira foi por volta do ano 200 antes de Cristo, e era uma tradução mais formal. Depois eles fizeram uma tradução mais parafraseada, né? Basicamente no estilo que nós temos hoje de NVT, NVI e assim por diante, tá? E também as paráfrases da nova tradução na linguagem de hoje. Então, uma paráfrase é parecido com esse tipo de texto, tá? NVT e NVI são textos semi-parafraseados, e nova tradução na linguagem de hoje são paráfrases completas. E os nomes dos livros em grego significam Gênesis, a origem, Êxodo, a saída, Levítico é uma referência ao ministério mesmo dos levitas e à família, né, de Arão. Números, porque o nome desse livro em hebraico é No Deserto, porque menciona as histórias no deserto. Mas, quando eles traduziram para o grego, preferiram enfatizar as contagens que aparecem nos livros. E Deuteronômio é formação de. É uma palavra formada por duas palavras. Deutero, que significa segundo. Inclusive, os livros apócrifos também são chamados de deuterocanônicos, ou um segundo cânon, né? E nômio vem de nomos, que é lei em grego, tá? Então, assim são os livros do Pentateuco. Os livros históricos começaram a ser divididos alguns, então há uma organização distinta. O livro das Crônicas, com Esdras, Neemias e Esté, vem da terceira parte da Bíblia hebraica para a segunda parte do Antigo Testamento cristão. Então, e também são divididos. Samuel é dividido, Reis e Crônicas, em primeiro e segundo livro de Samuel, dos Reis e das Crônicas, cada um. Os livros poéticos têm uma organização distinta, mas são basicamente os mesmos, de Jó a Cantares de Salomão ou Cântico dos Cânticos. E os livros proféticos são divididos em proféticos maiores e menores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e como acontece também no Novo Testamento, que os livros que têm mais de um, primeiro e segundo aos Coríntios, aos Tessalonicenses, a Timóteo, são organizados juntos no cânon, independente da cronologia. O livro de Lamentações de Jeremias também faz parte desse grupo de profetas maiores, porque seu autor, o livro de Lamentações está junto com o livro do seu autor mesmo, que leva o nome do seu autor, Jeremias. E aqueles que eram somente um livro, os profetas menores, na verdade, que são 12 livros, agora são agrupados como 12 livros mesmo. Então, na Bíblia hebraica, que é correspondente ao nosso Antigo Testamento, tem 24 livros.
inclusive um paralelo com o número de letras do alfabeto hebraico, que pode ter 22 ou 24 letras, tá? De acordo com a época em que foi organizado. Agora eles passam a ter uma organização de 39 livros, mas é o mesmo conteúdo. Na Bíblia hebraica não aparecem os livros deuterocanônicos, né? Ou os livros apócrifos, que aparecem no cânon do Antigo Testamento da Bíblia católica. E esses livros deuterocanônicos só passaram a agrupar a Bíblia Católica no Concílio de Trento, que aconteceu 29 anos depois da Reforma Protestante. Então, a Reforma foi em 1517 e o Concílio de Trento, 1546. Então, são livros que são estranhos ao povo de Deus, do Antigo Testamento. Em Romanos, capítulo 3, versículos 1 e 2, nós vemos que Paulo diz que tem muitas vantagens em ser judeu, e uma delas é porque as palavras de Deus foram dadas aos judeus. Romanos capítulo 3, versículo 1 e 2. Então, assim, Deus deu ao povo judeu o discernimento para organizar os livros que vinham da parte dele. E isso deve ser levado em consideração. Nenhum desses livros considerados apócrifos faz parte, então, da Bíblia hebraica, porque os judeus não entenderam que eles faziam parte da revelação divina. Isso é uma. E nenhum livro entrou na Bíblia também por uma espécie de decreto, como o que aconteceu no Concílio de Trento. Por isso, os judeus e os protestantes, quase todos os protestantes do mundo inteiro, rejeitam os livros apócrifos. Mas há alguns grupos espalhados pelo mundo que aceitam até os livros apócrifos também. Mas é a minoria, tá? No Brasil, os protestantes, de modo geral, rejeitam os livros apócrifos. E depois eu vou apresentar eles aqui e o conteúdo deles, desses 7 livros a mais que estão na Bíblia Católica. Mas aqui quero mostrar a passagem de Romanos, que diz, Romanos 3, 1 e 2. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, ou a palavra de Deus, tá? Que na revista e atualizada, deixa eu ver como está na revista corrigida, e na NTLH. A nova tradução diz: e a primeira vantagem é que Deus entregou a sua mensagem aos cuidados dos judeus. Oráculo pode ser traduzido assim também. Na revista corrigida, as palavras de Deus lhe foram confiadas. A revista corrigida é um trabalho mais literal. O estilo de tradução da revista corrigida é quanto mais literal, melhor. Essa é a perspectiva dos tradutores. Então ele diz aqui, muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas aos judeus, né? A vantagem do judeu, tá? Bem, então seguindo, vamos ver sobre a formação do Novo Testamento. A formação do Novo Testamento, escolhi uma apresentação menor. Então, enquanto os textos do Antigo Testamento foram escritos por profetas, essencialmente, o texto do Novo Testamento foi escrito essencialmente por apóstolos, tá? Então, por isso que a doutrina cristã diz que é a doutrina dos apóstolos e também é mencionada a fé dos profetas e apóstolos, sobretudo na carta aos Efésios, tá? Então, eu coloquei aqui, primeiro, uma passagem de Pedro, 2 de Pedro 3, considerar como como salvação a paciência de nosso Senhor, assim como nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada com as demais escrituras. Então, os hereges estavam distorcendo as palavras de Paulo e também estavam distorcendo as demais escrituras. Então, Pedro considera as cartas de Paulo como escrituras. Isso significa que eram textos inspirados por Deus, textos canônicos, tá? Então, o Novo Testamento foi escrito quase todo por apóstolos. Mateus e João eram apóstolos, como nós bem sabemos.
Marcos e Lucas não eram apóstolos, mas Marcos trabalhou diretamente com alguns apóstolos. Marcos trabalhou com seu primo Barnabé, João Marcos. Marcos trabalhou com Pedro e também trabalhou com Paulo. Então, vamos ver aqui. A passagem de Atos 14:14 mostra que Barnabé era tão apóstolo quanto Paulo. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando. Então, isso aqui é um relato da primeira viagem missionária de Paulo, que na verdade o líder da viagem era Barnabé, pelo menos inicialmente, tá? Então, Barnabé era um apóstolo e era primo de Marcos. Marcos então trabalhou com Barnabé. E a razão da briga entre, da discussão entre Barnabé e Paulo é sobre Marcos. Porque Barnabé queria levar Marcos na segunda viagem missionária. Paulo disse que não levaria, não era justo levá-lo, porque Marcos tinha abandonado eles na primeira viagem, tá? E talvez até por sua imaturidade, enfim, não sabemos ao certo. A gente pode especular, mas não ter uma convicção sobre isso. Mas o fato é que Barnabé era apóstolo, e aí na primeira carta de Pedro, nós vemos que Marcos estava com ele, Marcos trabalhava com Pedro, por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estáis firmes. Então, Pedro teve a ajuda de Silvano, que é Silas, para escrever sua primeira carta. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, a igreja, né? Pedro provavelmente estava na Itália quando escreveu a primeira carta. Como igualmente meu filho Marcos. Então, Pedro chama Marcos de seu filho. Meu filho Marcos era muito íntimo de Pedro e estava com ele também. Então, Marcos trabalhou com Barnabé, trabalhou com Pedro e também trabalhou com Paulo. Então, Paulo tinha discutido com Barnabé por conta de Marcos, mas depois eles fizeram as pazes em algum momento. Lembrando que o ministério apostólico de Paulo foi de 30 a 35 anos, então a discussão com Barnabé por conta de Marcos foi no início da primeira viagem missionária, ou seja, talvez no primeiro ano ou no segundo ano ainda do ministério de Paulo em Antioquia, e essa carta aqui foi escrita no último ano, provavelmente meses antes de sua morte. Então, nesse intervalo de mais ou menos 30 anos, houve tempo suficiente para reconciliação, tá bom? Então, Paulo diz aqui em 2 Timóteo 4,10: Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Então, onde é que Marcos estava quando Paulo estava preso no fim de seu ministério? Provavelmente na região de Éfeso, que era onde Timóteo era pastor quando recebeu as duas cartas e recebeu essa recomendação de quando fosse visitar Paulo, levasse Marcos, porque ele era muito útil para o ministério de Paulo, tá bom? Então, Marcos não foi apóstolo, mas esteve ligado diretamente ao ministério apostólico de três apóstolos: Barnabé, Pedro e Paulo. Por isso tinha autoridade para escrever um dos evangelhos. E Lucas? Lucas também não era apóstolo, mas ele estava aqui com Paulo na cadeia. Somente Lucas está comigo, um fiel cooperador do evangelho, mencionado algumas vezes nas cartas de Paulo. Nós sabemos que Lucas não era judeu, então ele diz: Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé. Essa é a passagem que informa isso, o grau de parentesco entre Marcos e Barnabé. Aí Paulo menciona vários irmãos
que na verdade são judeus, e depois menciona alguns que não são judeus, tá? Ah, ele diz aqui, ele vai dizendo, Barnabé, tal, Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Então, essa é a lista dos irmãos judeus que estavam cooperando com Paulo nessa primeira prisão de Paulo, que ele escreve as epístolas da prisão, né? Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão, tá? Aí ele começa a mencionar agora irmãos que não são judeus, ou seja, não são da circuncisão. Eles têm sido meu lenitivo. Saúda-vos, Epáfras. Agora, a partir de Epáfras até o fim, são mencionados irmãos gentios. Não são da circuncisão. Saúda-vos, Epáfras, que é dentre vós, ou seja, era de lá de Colossos, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos, tal, 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 tal. Ele vem mencionando. Saúda-vos, verso 14, Lucas, o médico amado, e também Demas. Então, Lucas é mencionado aqui como médico, e não só como médico, mas como um médico querido, um médico amado, que era uma exceção naquela região e naquela época. Os médicos eram muito odiados naquela época, porque eram considerados pessoas de caráter terrível, porque cobravam consultas muito caras para resolver os problemas de saúde da população e às vezes não exigiam um tratamento muito complexo assim. Então os médicos costumavam ser muito odiados, tá? Lucas, no entanto, era um médico amado entre os irmãos. Por que ele deveria ser um médico amado? Porque ele trabalhava bem e não cobrava esses valores exorbitantes. Então, é daqui que nós sabemos que Lucas não era judeu, ele era gentil. E também ele esteve muito ligado ao ministério de Paulo, esteve presente nas viagens missionárias do apóstolo Paulo, e ele entra na história em Atos 16:10. Então aqui a gente percebe uma mudança da voz que vai da eles, eu, tu, ele, nós, vós, eles, da terceira voz, da terceira voz do plural, da terceira pessoa do plural, para a primeira, tá? Então Lucas está dizendo eles, e depois passa a dizer nós, ou seja, se incluindo a partir de Atos 16:10. Deixa eu lhe mostrar. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam, pregando, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Tá? Lucas não está presente aqui. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Aí, aqui é que Lucas se encontra com os irmãos, com a equipe de missionários de Paulo, com o time de missionários. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, Paulo teve uma visão que, pelo fato de ser mencionado que isso foi à noite, é possível também que tenha sido num sonho, tá? Então, ele viu um homem com a roupa da Macedônia, dizendo: Vem para cá, nos ajuda. E ele conta esse relato para o time de missionários. Aí o texto diz: Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Então, essa palavra aqui é que garante que Lucas entrou na história de Paulo a partir de Atos 16:10. Então, daqui de Atos 16:10 até o final do livro de Atos, Lucas está presente. Isso fazia dele, como também de Marcos, um, o que nós chamamos hoje de homens apostólicos. Eles não eram apóstolos, mas eles eram homens apostólicos, ou seja, estavam ligados diretamente ao ministério de algum apóstolo. Lucas estava ligado diretamente ao ministério de Paulo, e Marcos, como eu já disse, ao ministério de três apóstolos: Barnabé, Pedro
Barnabé, Pedro e Paulo. Lucas ligado a Paulo, não a Marcos, né? Lucas ligado a Paulo e Marcos ligado a Barnabé, Pedro e Paulo. Bem, então assim eles tinham autoridade para escrever seus livros. Marcos escreveu um livro, Lucas escreveu dois ou três, porque nós sabemos do Evangelho de Lucas, do livro de Atos, e é possível também que Lucas tenha escrito a carta aos Hebreus, que é, na verdade, uma carta de autoria incerta, mas há pesquisas mais recentes, muito profundas, como as pesquisas de David Allen, que apontam nessa direção. Tá? E o vocabulário da carta aos Hebreus é um vocabulário médico, pelo menos em algumas passagens, como quando fala da palavra de Deus, que ela é apta a penetrar até juntas e medulas, diz que ela é cortante, ela é como uma espada cortante, ou também pode ser traduzida como uma espécie de um bisturi cortante. E tem outras indicações também, né? Na carta aos Hebreus, o autor diz que não recebeu o evangelho, aliás, que recebeu o evangelho de outros homens, de outros servos de Deus. E isso mostra que Paulo não pode ter sido o autor da carta aos Hebreus, tá? Então, só para lhe mostrar isso aqui, Hebreus 2, 3 e 4. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos confirmada depois pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então, o autor da carta aos Hebreus recebeu o evangelho por outros irmãos, mas Paulo diz nas suas cartas que não recebeu o evangelho por homem algum. Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros. Então, essa é uma das passagens, mas tem outras, né? Paulo diz que não recebeu o evangelho por homem algum. Então, nós vamos continuar vendo sobre a formação do Novo Testamento na próxima aula.